Este roteiro de formação procura, ou vai tentar procurar responder a muitas questões que de todo lado nos colocam a nós, que somos membros da Milícia Sancta Maria. Que é por que razão é que nós chamamos capítulo às nossas reuniões fraternas, que em princípio se realizam pelo menos uma vez por mês ou então uma vez anualmente, quando é um capítulo geral ou um capítulo provincial ou prioral. Poderia escolher várias abordagens, penso, porém, que a forma mais correta e mais fiel será procurar, nas palavras que nos legou o nosso fundador, o monge beneditino Dom Gérard Lafont, recentemente falecido, o que ele escreveu sobre o capítulo e qual é o seu significado. Por isso, eu vou ler um pouco daquilo que ele nos legou para nós compreendermos e aplicarmos, logicamente, para que aquelas pessoas que se questionam porquê as nossas reuniões se chamarem capítulos, poderem entender melhor, diretamente da voz do nosso fundador, o que é um capítulo. Quando os cavaleiros de Santa Maria se reúnem para rezar em conjunto e tratar dos assuntos da sua milícia, eles não o fazem de uma forma vulgar e ordinária, como camaradas felizes de se reencontrarem para falar de coisas profanas. Trata-se, com efeito, para retomar as expressões da regra, de uma reunião santa sob o olhar de Deus para o exame das questões relativas ao seu reino. Assim se refere a regra no capítulo 15, parágrafo 4. Toda a Assembleia de Cristãos, para rezar, mesmo de modo totalmente privado, está marcada ou marca estas reuniões pela palavra de próprio Cristo, em Mateus 18, 20. Por maioria de razão, as reuniões dos membros de uma milícia, cujo fim é o serviço da Igreja e a vinda de Cristo Rei na cidade dos homens. Ora, este caráter sagrado, esta presença divina, deve ser significada, deve ter significados e deve ser significada pelos ritos tradicionais executados com dignidade e recolhimento, sem afetação, como sem respeito humano. Compreende-se facilmente toda a importância espiritual destes ritos, se nos recordarmos que cada um dos freiros que entra na sala capitular vive habitualmente no meio da agitação de uma civilização moderna e que ele deve esforçar-se para se abstrair e reencontrar o espírito de oração e de uma mentalidade tradicional que presidem a todas as atividades da nossa milícia. Não é inútil indicar aqui, antes de examinar os diversos elementos de que se compõe um capítulo, a origem da palavra e da coisa que nós herdamos diretamente das ordens de cavalaria. Esta tem uma origem monástica e está ligada à existência de uma regra. É com efeito para ouvir um capítulo da regra que os monges ainda hoje se reúnem, não tanto para receber informações e diretrizes do superior para o dia e declarar as suas próprias faltas à lei comum. São Bento diz muito bem que a regra deve ser lida frequentemente em comunidade, capítulo 66, mas não indica nem dá nenhuma precisão a este respeito. É preciso esperar pelo século VIII para encontrar a menção de uma sala destinada especialmente para este uso e chamada, por isso, capítulo ou sala capitular. Chegando ao capítulo, de face voltada para o Oriente, os irmãos saúdam a cruz e saúdam-se entre si. Depois, escutam a leitura da regra. Ordem
qualiter do século VIII. Um outro texto ligeiramente posterior menciona não somente esta leitura, mas também o comentário que se faz a seguir. Todos se sentam e lê-se a regra de São Bento, que é explicada seguidamente, palavra a palavra. Seja pelo superior, seja por alguém a quem o superior ordenou para o fazer, a fim de que todos compreendam bem e que nenhum irmão se possa desculpar por ignorância da regra. Esta passagem é um extrato do Ordo Romanos, 18º, do fim do século VIII. Notar-se-á, de passagem, o caráter essencialmente prático deste comentário. Trata-se de explicar a regra a fim de que ela seja melhor observada até nos seus mais pequenos detalhes. Passando um pouco à frente, o escrito de Dom Lafont, vemos que Dom Lafont tem o cuidado de dizer expressamente, de escrever, deixou o escrito. Mas há um erro. A regra é feita para ser vivida. Ela deve penetrar toda a vida dos cavaleiros. É, pois, indispensável que o conhecimento especulativo não estreite esta relação com a lei da sua vida. É preciso que, a propósito de tal passagem da regra, eles tenham em vista bem o alvo, bem nítido, o conjunto da doutrina e também que a meditação da doutrina se ligue muito naturalmente ao seu estilo de vida. Não é de um ponto de vista moralista, mas com a preocupação da unidade e, finalmente, da sabedoria. O comentário da regra é, pois, um dos elementos mais importantes do capítulo e deve ser claro, relativamente breve e prático. Ele deve sempre pôr à luz do dia e iluminar tal ou tal ponto da observância que provavelmente está sendo mais negligenciado e deve dirigir-se a um convite, a um esforço de cada um para ultrapassar esta debilidade. Tal é, nas suas grandes linhas, o desenrolar dos capítulos ordinários. O conjunto poderá, sem dúvida, parecer surpreendente ao espírito moderno, habituado à camaradagem e a um certo deixar passar, mesmo nas relações com Deus. É precisamente para combater esta deformação que os capítulos da milícia Santa Maria são instituídos, para dar aos irmãos uma atmosfera que não seja profana e mergulhá-los, assim, por assim dizer, num ambiente sagrado, dando-lhes o sentido de todos os valores tradicionais.